notei que você anda fingindo que se masturba. E estava pensando se você não quer falar sobre isso. Ah, eu queria que minha mãe fosse uma guru do sexo. Por que não começa me contando a lembrança mais antiga que tem do seu escroto? Vai por mim. Quer não? Essa é uma nova fronteira, meu amigo sexualmente reprimido. Nossa chance de finalmente escalar a cadeia alimentar social. Tô preocupado com você. Todo mundo ou tá pensando em transar, vai transar, ou já tá transando. Os alunos precisam de ajuda e precisamos do dinheiro. Eu lido com as coisas do negócio e você fica com a terapia. Terapia. É, terapia sexual. Você tem um dom. Terapeuta sexual pode ser legal. Você pode ficar popular. Pode ser que eu tenha um crush leve e moderado pela May. Eu tô viciado em punheta. Meus pelos crescem demais. Eu queria ser um garoto normal, com um pai normal e um pau normal. Prepare-se para os 2 melhores anos das nossas vidas. Vou buscar camisinha. Não, mãe, obrigado. Tchau. Não se mete na minha vida. Que tipo de homem você quer ser? Que tipo de homem você quer que eu seja? Uma festa. Não pode escolher por quem sentir atração. Não pode projetar um relacionamento. Você é quem é. Não deixe ninguém tirar isso de você. Ainda acho estranho um adolescente ser terapeuta sexual. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao SMB News. Vamos falar da série Sex Education de 2019, onde conta a história do inexperiente Otis, que graças a sua mãe sexóloga, por conhecimento dele, ele decide abrir uma clínica de terapia sexual no próprio ambiente escolar, após perceber que ele poderia ganhar muito dinheiro com isso. Já que os adolescentes não conseguiam ter conhecimento e nem tirarem suas dúvidas sobre o assunto. E nesse sentido, surge um questionamento. Fora da ficção, fora dos cinemas, fora de todo esse contexto, como que o sexo é abordado entre os jovens? Desde o princípio da formação do território brasileiro, a religião católica tem grande força no pensamento da população. Diante disso, os estereótipos formados através da interpretação humana da Bíblia, livro sagrado, criou uma sociedade totalmente patriarcal e machista, que isso foi gerando por gerações e por gerações. O corpo feminino passou a ser visto como único e exclusivo para a reprodução, algo sagrado. Foi dessa forma que a falta de informação criou diversos mitos sobre o sexo, os quais não tinham pessoas entendidas para o assunto e para explicar como funciona. Portanto, o sexo é considerado uma necessidade básica do ser humano. Segundo a pirâmide de Maslow, teoria que organiza de forma a classificar a importância da necessidade humana. E nesse sentido, percebemos a desigualdade entre o tabu e uma necessidade humana. A entrevistadora Sofia se encontra agora em uma escola localizada em São Caetano do Sul para entender na prática como funciona esse tabu entre os jovens. É isso mesmo, entrevistadora Bruna. Bom dia a todos. Meu nome é Sofia e hoje eu estou aqui diretamente dos estúdios para conversar com uma aluna do Instituto de Ensino Sagrada Família. Seja muito bem-vinda, Marina. Vamos conversar um pouquinho então. Você acha que existe um tabu em falar sobre sexo com os pais? Conta um pouquinho pra gente. Bom, por que existe esse tabu entre os pais e filhos? Eu acho que existe esse tabu justamente porque provavelmente os nossos pais, a geração dos nossos pais responsáveis, pessoas que cuidam da gente, eles também provavelmente não tiveram essa interação com os pais, esse conhecimento com os pais, com os irmãos, com responsáveis, pessoas que cuidavam deles. E querendo ou não, os nossos pais são um reflexo dos nossos avós e assim vai. Então, até mesmo nós somos, em grande parte, um reflexo dos nossos pais. Claro que nós podemos mudar isso, mas como eu disse, como a gente está sendo refletido, como é um espelho, né, é um dominó assim, acontece que o que eles viveram, muitas vezes eles vão repetir com a gente.
sabe? Então cabe a nós também a querer quebrar essa barreira, a querer conversar sobre isso e também para que a nossa geração, quando nós tivermos, corta essa parte. E também cabe à nossa geração, quando nós tivermos filhos, nós quebrarmos essa barreira com os nossos filhos, com a nossa geração, com as futuras gerações. Mas, de fato, eu acho que existe esse tabu porque tem esse bloqueio. Nós somos íntimos, nós somos da mesma família, mas esse assunto ainda é um assunto proibido entre nós. Como você se sente em relação a discutir esse tipo de assunto com os seus pais? Você já tentou iniciar uma conversa com eles sobre isso? Se não, o que você acha que impede de iniciar essa conversa? Bom, agora falando um pouquinho em relação a como eu me sinto, Sofia. Eu me sinto às vezes não, eu me sinto a maior parte do tempo envergonhada em falar desse assunto com os meus pais ou pessoas mais velhas da minha família, responsáveis, porque existe um bloqueio nesse assunto, sabe? Porque é muito constrangedor a gente ver uma pessoa que é super importante pra gente querendo falar desse assunto que pra gente é algo muito íntimo, e por mais que a gente tenha intimidade com essa pessoa, geralmente, com esse responsável, é muito difícil a gente querer abrir o jogo pra falar sobre isso. Então, eu acho que essa conversa sempre é algo muito, muito estranho. E por que você acha que esse tipo de tabu acontece entre filhos e pais? E eu sinto que o que impede essa conversa é naturalmente essa barreira, esse bloqueio. Eu sinto isso dentro da minha casa, com as mulheres que eu convivo, por exemplo. A gente tem uma intimidade muito grande, mas ainda falar sobre esse assunto, parece que quando eu tô perto ainda, tem um bloqueio. Não existe, sabe? É algo difícil. Tipo assim, nós não podemos falar isso aqui com você, porque você é jovem ainda, você não entenderia, a gente não pode te explicar, parece que tem sempre um bloqueio, sabe? Ou talvez eu até queria falar com você sobre isso, mas você não vai entender, você ainda não pode ouvir sobre isso. E verdadeiramente eu entendo esse bloqueio, mas eu acho que ele é totalmente desnecessário, até porque, como eu disse anteriormente, é um assunto que deve ser totalmente naturalizado e não banalizado. Marina, você acredita que a falta de comunicação sobre esse assunto pode ter um impacto na saúde sexual dos jovens hoje em dia? A falta de informação sobre sexo pode afetar as escolhas e o comportamento dos jovens? Sim. Como eu disse, eu tô batendo nessa tecla, nós não temos orientação, nós não temos informações, a gente está sendo jogado há muito tempo, principalmente a gente está sendo jogado de informações pela internet, pelas redes sociais, informações que muitas vezes não são verdadeiras, não são fontes confiáveis, e a gente está sendo jogado repleto de informações o tempo todo a gente recebe estímulos, a gente ouve coisas que nós devemos, não devemos fazer, a gente não sabe ponderar o que é de fato o real e o que não é, o que de fato deve se fazer e o que não deve se fazer. Então, eu acredito que o principal exemplo que eu posso dar para essa sua pergunta é a insegurança. Quando o jovem é largado, sem orientação, sem noção do que ele tem que fazer, porque nunca foi lhe orientado, nunca pararam para conversar, não teve apoio pedagógico, não teve apoio familiar, os amigos também não sabem o que fazer porque estão no mesmo barco que ele, e aí uma pessoa fez e falou que faz tal coisa, mas aí você não sabe se é isso, se é aquilo. É a insegurança. Isso gera insegurança. Você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe como você se relaciona com o outro, porque nunca foi lhe ensinado, sabe? Nunca foi lhe conversado. Eu acho que a principal chave que a gente está batendo aqui nessa entrevista é conversar. O ato de conversar, explicar, instruir, isso é muito importante. E a falta de tudo isso gera insegurança. Você não está seguro nas suas relações, e isso não só na adolescência, como adulto também. Você pode se tornar um adulto inseguro nas suas relações, que não sabe como se comportar, como socializar, como levar as coisas, sabe? Então eu acho que isso não afeta só a nossa saúde sexual, afeta a nossa saúde social, sabe? A falta de comunicação. Acabando as nossas perguntinhas aqui, Marina. Você sente que tem acesso a fontes confiáveis de informação sobre a saúde sexual? Quais são, se você acha que existem? Bom, eu acredito que a principal fonte confiável, a fonte mais confiável, são os livros, são os materiais didáticos. Porém, claro, a conversa com o professor, uma conversa com o educador, uma conversa ou até mesmo um vídeo de uma pessoa especialista na área, porque nós estamos sempre cercados de fake news, notícias falsas, informações que não são
verdadeiras, então a gente precisa estar sempre verificando aquilo. Então acho que uma conversa com um educador, uma conversa com um responsável, um orientador, é sempre a melhor forma da gente ter certeza daquela ação. E você acha que a educação sexual nas escolas é suficiente para preencher essa lacuna que é deixada pela falta de comunicação sobre sexo dentro de casa? Eu acredito que a educação sexual nas escolas ela é fundamental, desde o infantil até o ensino médio. No infantil, para a criança ter a consciência do corpo, até mesmo para a gente evitar abusos sexuais em menores, e também no ensino médio, para essa questão de educação sexual mesmo, ensinar sobre o uso de preservativos, entre outros. Porém, só a conversa do educador para o aluno, eu acredito que ela é muito necessária e ela precisa acontecer, mas precisa acontecer uma conversa no ambiente familiar, uma conversa fora do ambiente escolar. Por quê? Quando você está tendo uma conversa no ambiente escolar, você vai usar de uma linguagem, você vai poder falar até certo ponto, você vai ter que se expressar com outras palavras e pode acabar gerando dúvidas e que às vezes a pessoa não vai perguntar aquilo na hora, porque tá com vergonha, porque, isso você já deveria saber, os amigos podem julgar, enfim. A gente não sabe como que aquele indivíduo ele vai se sentir seguro para perguntar sobre essas coisas no ambiente escolar. Por isso, essa conversa precisa ocorrer no ambiente familiar, dentro de casa, até para ter uma aproximação com o jovem, para o jovem ter esse laço de, poxa, tem alguém aqui me ouvindo, se eu tiver com medo de alguma coisa, eu posso perguntar. Só que essa conversa precisa ser naturalizada, ela precisa existir não com um bloqueio, tipo, você vai fazer... Não, tem que ser algo natural, algo genuíno, espontâneo, orgânico. E eu acho que principalmente tem que ocorrer essa conversa dentro de casa para a linguagem. A forma que você vai falar vai ser diferente. Você vai falar de uma forma, você vai se expressar de uma maneira mais solta, livre, diferente da escola. Claro, pode acontecer casos que na escola a pessoa vai se sentir mais confortável de perguntar, porque tá com jovens, tá com um outro ambiente, a não ser em casa. Há casos e casos, porém eu acho que tanto a escola quanto a sociedade em geral tem que estar aberta para que esses jovens, essas pessoas, não precisa ser necessariamente só jovens, mas que essas pessoas estejam abertas para poderem tirar as suas dúvidas sobre relação sexual, sobre saúde sexual, sobre doenças sexualmente transmitíveis, sobre qualquer assunto na área. Última pergunta de verdade agora, Marina. Como você acha que os pais poderiam abordar esse tipo de assunto de maneira mais aberta e confortável com os filhos? Você tem alguma sugestão para melhorar essa comunicação entre pais e filhos sobre sexo? Bom, agora como os responsáveis podem falar? Claro que isso varia de casa para casa, de ambiente para ambiente, de relação familiar para relação familiar. Até porque, claro, que a relação que eu tenho com a minha família é super diferente da relação que você de casa tem com os seus pais ou responsáveis. Mas eu acredito que a principal forma seja ter uma conversa leve. Desde da pré-adolescência, tocando nesse assunto, explicando não só sobre o assunto sexual, mas sobre todo o corpo humano, sobre todas as partes do corpo, onde uma pessoa pode tocar em você, onde uma pessoa não pode tocar em você. Então eu acho que tem que ter essa conversa em casa mesmo e da forma mais natural possível, porque sexo é um assunto totalmente natural, é algo que acontece na vida de todos, então é um processo natural do ser humano, é uma experiência natural das pessoas. Então eu acho que tem que ser tratado com naturalidade, tem que ser leve. Claro, vai demorar muitos e muitos anos pra gente ver o sexo sendo tratado não como um tabu, mas sim como um assunto normal, assim como ainda a menstruação, por exemplo, ainda é um tabu, ainda é difícil falar sobre menstruação, também ainda vai ser difícil falar sobre sexo. Mas eu espero aos poucos que a gente vai quebrando isso, tentando criar laços, conversar, claro, ver se o seu filho, a pessoa com quem você está conversando, está aberta. Não adianta você também falar, estar super aberto, se a pessoa que vai te ouvir não tá aberta, não tá pronta para falar disso agora. Então, acho que também respeitar o momento de ambos os lados e criando essa conexão e essa intimidade, porque não adianta ter só intimidade no cotidiano. Para falar de sexo, tem que ter uma intimidade ainda maior. Então, ir criando aos poucos essa intimidade e que aos poucos a sociedade vá mudando e que os jovens possam estar cada vez mais abertos para falarem de qualquer assunto que eles tenham vontade. É isso, Marina. Muito obrigada pela sua participação. Ficaremos agora com os melhores momentos da professora Érica Treza. Ela dá aula de Sociologia dentro do Instituto de Ensino Sagrada Família e vai contar um pouquinho pra gente como ela enxerga essa relação entre os alunos e sexo. Nós enviamos algumas perguntinhas para ela e estaremos mostrando para vocês.
Olá, como vocês estão? Bom, meu nome é Érica, sou professora de Sociologia e estou aqui para responder algumas perguntas que me foram encaminhadas pelas alunas do terceiro ano do ensino médio. Bom, a primeira pergunta é: como você percebe a influência da desinformação sobre sexo entre os alunos nas escolas em que trabalha? Em primeiro lugar, hoje em dia eu dou aula numa única escola, no Instituto de Ensino Sagrada Família, mas ao longo da minha trajetória e profissional, eu passei por muitas escolas e consigo ter uma dimensão a respeito dessa pergunta, né? É interessante, muito interessante falar sobre esse assunto, porque de fato os jovens, os adolescentes, eles não reconhecem o quanto eles são desinformados, né? Ou, de repente, quando pensam a respeito desse assunto, pensam a partir de uma referência, e essa referência, né, veio da onde? Se constituiu a partir de onde? De que maneira? E, às vezes, a reflexão ela não é muito profunda a respeito desse assunto. E é um assunto primordial, né? Porque é um momento em que algumas coisas começam a acontecer, a passar não só pela cabeça, mas pelo corpo. Algumas coisas que não são ditas passam a não ser compreendidas. E o meu grande receio, principalmente hoje em dia, é onde essas informações estão sendo buscadas, né? Porque se a gente não tem, de repente, a confiança ou a possibilidade de trocar essas informações com pessoas que a gente confia, com pessoas que a gente conhece, pessoas que têm afeto por nós, né? De que maneira que isso pode chegar até a gente e se isso, de repente, vai ser uma forma positiva ou negativa. E aí a gente acaba constituindo a nossa referência de maneira equivocada. Então, eu acredito que os jovens e adolescentes, eles não têm a real dimensão do tamanho da desinformação e levam muito em consideração e repenso na minha própria adolescência, né? Então, quando a gente fala de adolescente para adolescente sobre um tema como esse, que infelizmente ainda hoje, século XXI, para algumas famílias e escolas ainda é um tabu falar a respeito disso, de que maneira que isso se constrói, né? E é importante lembrar que tudo aquilo que a gente não dá nome, que a gente não fala a respeito, que a gente tenta esconder de alguma forma, se transforma de fato em tabu e aí cria-se uma dificuldade tremenda, né, de se romper essas barreiras aí no futuro. E isso complica na medida em que a gente vai chegando perto da idade adulta e que alguns relacionamentos vão se basear também, né, a partir desse entendimento sobre sexo e sobre a sexualidade, que na verdade seria algo muito maior do que propriamente falar de sexo, né? Como que a gente entende a nossa sexualidade, a nossa questão do prazer, do conhecimento do nosso corpo, de como a gente aceita isso, de como isso passa pela gente, né? Acho que é muito disso também. Bom, a segunda pergunta diz o seguinte: quais são os principais mitos e concepções errôneas sobre sexo que você nota entre os alunos? É engraçado porque muitas vezes eles não são muito diretos, né? Não vão direto ao ponto, justamente pelo receio em relação ao assunto. Mas conversando com muitos colegas, inclusive colegas que trabalham na área das ciências, da biologia, enfim, eles relatam que são dúvidas, às vezes, ou falas que chegam a nos assustar, sabe? Sobre o próprio funcionamento do corpo, como que algumas reações acontecem, por que acontecem da maneira que acontecem, ou, de repente, um desconhecimento sobre o corpo do outro, a vergonha que se tem em relação a esse assunto, né? A questões que não são colocadas, né? Ou seja, eles não fazem essas perguntas por medo, por receio, pela vergonha em primeiro lugar. E aí se constituem todos os mitos, né? É muito perigoso também, porque justamente voltando no ponto que eu falei, como que se constitui essa referência? Então, aonde que ele vai buscar essa informação, né? E a gente sabe, vivendo no mundo que a gente vive hoje, com acesso ilimitado praticamente à internet, se não é feito nenhum tipo de controle, nenhum tipo de conversa nesse sentido pelos responsáveis, né, no caso dos alunos, fica muito difícil e aí tudo atrapalha, né? Tudo atrapalha. Você passa a se entender de um jeito equivocado às vezes
e a entender esse corpo do outro também de uma maneira totalmente torta, né, estranha ou difícil. E aí a gente acaba criando muitos obstáculos. Então eu não teria um mito ou uma informação errada que é passada pelos alunos, mas, por exemplo, muitas meninas não sabem como se dá o processo do seu ciclo menstrual, né? Uma coisa que a gente entende que é simples, que ela vai viver a vida inteira, vai ter isso, né? Desde de pequena até a fase mais adulta. E como que vai passar por isso de uma forma tranquila se não entende nem esse processo cíclico, né? Que ocorre fisicamente, né? Mas também emocionalmente. Então, como que a gente está conectado com o nosso corpo. Então, eu acho que é muito disso. As pequenas coisas, elas estão se tornando grandes monstros na cabeça dos alunos, uma vez que também isso, infelizmente, não é falado pelas famílias, não é abordado pelas famílias, porque, eu não vou falar desse assunto, tenho receio. Então, isso acaba gerando mais problema do que soluções. Bom, a terceira questão fala muito também daquilo que eu acabei de responder um pouco anteriormente. Eu acho que elas todas estão relacionadas, né? Vamos ver se eu consigo aprofundar. A terceira questão é como a desinformação sobre sexo pode impactar o bem-estar mental dos alunos e afetar a dinâmica social entre eles. Acho que é um pouco do que eu já comentei. Se a gente não fala, né? Se a gente tem dúvida, mas não fala, se a gente não sabe e a gente age sem saber, a gente atropela etapas, né? E aí isso pode provocar sequelas mesmo, sequelas em relação a não saber se relacionar, não compreender por si só o que está se passando naquele momento, no seu corpo, na sua cabeça e, consequentemente, como é que você vê isso no corpo do outro também. Então, o impacto, ele é muito prejudicial, na medida em que a gente não só não busca essa informação, mas adultos, de repente, possam impedir essa informação de chegar até ao adolescente, até mesmo a criança, né? Porque a questão não é não falar sobre isso, é como a gente vai tratar esse assunto. Cada fase você pode aprofundar, né, sobre um determinado assunto, sobre um determinado aspecto que envolva, volto a falar, não só o sexo, mas a sexualidade. Eu acho que se a gente fizer uma outra abordagem sobre isso, ter um outro entendimento, um pouco mais amplo sobre isso, aí sim a gente vai começar a falar de uma forma mais confortável sobre esse assunto com crianças e adolescentes, né? E aí entra um pouco na outra pergunta, que é, na sua opinião, qual o papel da escola na educação sexual e na prevenção da desinformação sobre sexo? Uma vez que você faz uma matrícula numa determinada escola, você acredita naquele processo pedagógico, naquele método, né? Professores, quando estão à frente de uma sala de aula, eles têm uma responsabilidade imensa com a informação que é passada ali. Então, assim, de maneira nenhuma, uma escola, né, permitiria que um profissional da educação fizesse um discurso desviado daquilo que é científico, daquilo que pode ser verificado cientificamente. Então, não é uma opinião de um professor à frente da sala de aula, mas sim através aí desse processo de estudo, de conhecimento sobre o assunto, é que você vai passar aquilo, né, para o seu grupo de estudantes. Então, eu acho que é essencial a educação sexual. Se a gente hoje fala de empreendedorismo, projeto de vida, a gente também precisa tocar nesse ponto, né? E é para que esse conhecimento do indivíduo como um todo, que é tão complexo, seja mais aprofundado. E não entender o sexo e a sexualidade como um tabu mais, né? E sim como parte integrante da vida de todas as pessoas. Todos nós, né? Temos esse aspecto. Então, como que a gente vai lidar com isso? Se a gente tratar com mais naturalidade, né? Cientificamente falando, sem atropelar etapas, tratando com responsabilidade para cada faixa etária que a gente for conversar, eu acho que a gente só teria ganhos, né? Só teríamos benefícios aí nesse processo. Bom, tratando agora da quinta questão, que eu acho que eu acabei respondendo também um pouco anteriormente, me desculpem aí, mas a quinta questão é: quais são os desafios enfrentados pelos educadores ao lidar com a desinformação sobre sexo?
Acho que o maior desafio é como a gente pode trabalhar isso numa sala de aula sem ser taxado como aquele, né, que induz uma criança, de repente, a pensar sobre sexo. Então, há um processo de desvirtuar um pouco o trabalho que a gente faz enquanto educador. Esse eu acho que seria o maior dos desafios, o maior dos empecilhos que a gente tem em relação a tratar desse assunto em sala de aula. Né? Uma vez que ele é feito de forma consciente e extremamente responsável. Né? Embora muitas famílias, às vezes, não vejam dessa maneira, e isso acaba empacando um pouco esse processo. Muito bem. É através dessa reportagem que nós esperamos que você, telespectador, entenda a importância de conversar sobre sexo com os jovens, de quebrar esse tabu. E você, jovem, de procurar fontes confiáveis sobre o assunto. Muito obrigada pela audiência, até a próxima!